Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O poder está ligado à obediência. Veja você, a unção é liberada quando o vaso de alabastro ou o jarro de barro são quebrados e então nos livramos de nosso egoísmo e egocentrismo e nossa atitude independente diante de Deus. Jesus Cristo é o ungido e Ele é a unção. O Espírito Santo nos unge com a presença de Deus. Não existe nada mais valioso do que a presença de Deus em sua vida. A palavra ungir significa manchar ou esfregar em toda a volta. É isso. E assim eu amo que nós estejamos ungidos com o Espírito Santo, porque o que isso significa é que nós somos esfregados e totalmente manchados com o Espírito Santo. Uhul! Amém. Sabe, eu passei um pouco de perfume antes de sair, então isso deixa um cheirinho, e se eu passar por você, você... Sabe, mas quando você é ungido com o Espírito Santo... Quando você é ungido com o Espírito Santo, então há algo em você que é diferente. E assim, quanto mais forte esta unção for, mais as pessoas vão perceber que existe alguma coisa diferente em você, mas talvez não saibam o que é isso. Não significa que você fique estranho ou super religioso ou que flutua em torno de uma nuvem lá no céu. Isso significa apenas que algo é diferente em você. As pessoas vão olhar e dizer: você tem caráter, você tem honestidade, você é uma daquelas pessoas que mantém sua palavra. E você sabe o que acontece quando você está ungido? Você começa a ter um favor radical em sua vida. Quero dizer, Deus começa a abrir portas para você que você jamais conseguiria abri-las por si mesmo. Agora, de uma certa forma, a unção é um dom gratuito de Deus que vem pela sua graça e misericórdia, mas de uma outra forma existe um preço a pagar por esta unção. Talvez se eu pudesse explicar isso para você. Veja, existe uma unção que permanece em nós. Vamos ver 1 João capítulo 2, verso 20. Mas você foi ungido. Você tem um compromisso sagrado. Não diz que você pode ser ungido algum dia se você tentar muito, diz você foi ungido. Você tem um compromisso sagrado e a você tem sido dada uma unção. Eu gosto da palavra unção, que é como o Espírito Santo, ó. Todos aqui façam assim. É tipo assim, ó. Não sei como explicar, mas é isso. Então você recebeu uma unção do Santo e todos vocês sabem a verdade. Ou vocês sabem todas as coisas. Vamos olhar o verso 27. Mas quanto a vocês, a unção, o sagrado compromisso, o conforto que vocês receberam da parte dele, habita permanentemente em vocês, assim está em você. Se você nasceu de novo, você é ungido, está em você e habita permanentemente em você. Ela não vai embora, ela está lá. Assim, pois, vocês não precisam que alguém ensine a vocês, mas como a sua unção ensina vocês acerca de tudo e é verdadeira e não falsa, permaneçam, vivam e nunca se apartem dele, enraizem-se e prendam-se nele, assim como sua unção os ensinou. Agora, quando diz que você não precisa ser ensinado, não significa que você não precisa de ensino. Significa que você não precisa de alguém dizendo a você o tempo todo como levar a sua vida, porque você tem Deus em seu interior levando você e guiando você. Esta unção levará você. A Bíblia diz lá em Romanos 7 que nós não somos mais guiados pela lei, que nós não somos, não temos um relacionamento com a lei, porque Jesus veio e cumpriu toda a lei, e ele morreu para a lei, e quando ele morreu, nós morremos, mas agora nós temos uma nova maneira de viver. Nós somos guiados pelas inspirações, pelas suaves inspirações e impulsos, pela liderança do Espírito Santo. E o que ele está falando, mais uma vez, é que esta unção está em você. Quando há uma unção, você sente paz. Quando há uma unção, você sente alegria. Quando você está seguindo a unção, você vai fazer o que for sábio. Você não vai fazer o que for emocional. Você vai fazer aquilo que for sábio. Mais do que qualquer coisa, nós precisamos proteger. Sim, eu disse proteger. A unção que está em nossa vida agora. A unção está em nós. Ela nos foi dada como um dom. Vem através do novo nascimento.
Então, como posso dizer, bem, há um preço a pagar pela unção? Bem, você se lembra daquela mulher que foi até Jesus com um vaso de alabastro e com doce perfume, e ela quebrou abrindo o vaso. Ela o quebrou e ela derramou o doce perfume. Bem, assim como aquele vaso teve que ser quebrado para que o óleo fosse derramado, a unção do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo que está em nós, requer que nós permitamos que este vaso de barro seja quebrado. Então, o que está em nós pode ser derramado e ser um benefício para outras pessoas. E uma das coisas que devem ser quebradas em nós é a rebelião e a teimosia. E a independência e o orgulho. E talvez umas 300 ou 400 outras coisas. Quando vocês entendem o que eu estou dizendo? Que tudo que está em nós, veja, tudo que está em mim não fará nenhum sentido se Deus não puder tirar isso de dentro de mim para você. E o veículo que carrega isto é a minha alma. É minha mente, minha vontade, minhas emoções. Não temos um problema de espírito se nascemos de novo, temos um problema de alma. Isso é o que o apóstolo Paulo chamou de carnalidade, e essa palavra realmente significa um cristão carnal que segue impulsos animais. Na verdade, Paulo disse, você segue impulsos comuns. Seus próprios pensamentos, sua própria mente, sua própria vontade, a multidão, você faz o que quer. Você sabe quantas pessoas há que marcham para a igreja todos os domingos e passam o resto da vida fazendo exatamente o que elas querem fazer? Milhões! Isso é triste. É triste, na verdade, mas não precisamos ser desse jeito. E felizmente, com toda a palavra que está disponível para tantas pessoas hoje, as pessoas estão aprendendo a cada dia a importância de crescer e amadurecer em Cristo e serem o que Deus quer que elas sejam. Então nós temos uma unção e nós precisamos aprender a não nos atrever a fazer nada sem essa unção. Saul teve que ser ungido antes que ele pudesse ser rei. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele foi transformado em outro homem. Sabia que quando o Espírito de Deus vem sobre você, você pode ser completamente transformado em algo que absolutamente choca e surpreende não só a todo mundo, mas também a você? Você fica surpreso com as coisas para as quais Deus te ungirá ou habilitará você ou equipará você para fazer. Se a palavra ungir soa muito espiritual para você, significa habilitação, significa equipamento. Ela é um dom que vem a você para capacitá-lo a fazer aquilo que você não sabe naturalmente como irá fazer. É a maior coisa do mundo ver Deus usar você ou usar uma pessoa que você sabe muito bem que ela não tem a capacidade de fazer o que ela está fazendo no natural. Isso é lindo. E nós não somos ungidos apenas para coisas espirituais. Ouça-me, não somos ungidos apenas para pregar, não somos ungidos apenas para liderar louvor, não somos ungidos somente como evangelistas. Você tem que ter uma unção para qualquer coisa que você fizer na vida. É melhor você clamar a Deus por uma unção para você ser pai. É melhor você clamar a Deus por uma unção para ser um marido ou uma esposa. Clame a Deus se você tem um negócio. É melhor ter um negócio ungido se você quiser que esse negócio tenha sucesso. Então, uma unção para tudo. Deus unge as pessoas para negócios, unge as pessoas para organização, Ele unge as pessoas para ajudar. Quero dizer, há algumas pessoas que apenas elas são tão ungidas para ajudar, tudo que elas querem é ajudar alguém. Davi foi ungido. Saul foi ungido. Saul perdeu a sua unção, mas Davi não perdeu a sua. Nós lemos hoje sobre como Saul desobedeceu a Deus. Ele pensou que ele obedeceu a Deus, mas ele realmente não obedeceu a Deus. Ele deu um sacrifício em vez da verdadeira oferta que Deus lhe pediu para dar. Deus lhe disse para matar os amalequitas e tudo mais, as ovelhas e os bois, os homens, as mulheres, os bebês, tudo. E ele só ele não entendeu, na verdade, havia um monte de coisas boas lá, então ele decidiu apenas manter as coisas boas e se livrar das coisas ruins. Então ele tentou dizer a Deus que ele tinha feito o que ele disse para fazer. Então ele saiu, ficou tão orgulhoso de si mesmo que construiu um monumento para si próprio. E Deus disse, lamento tê-lo feito rei.
Bem, então ele ungiu Davi para ser rei. Lembre-se, você tem que ter uma unção. Bem, então ele colocou Davi na casa do rei Saul. E Saul passou os próximos, eu não sei quantos anos, jogando lanças em Davi, tentando matá-lo. Quando ele perdeu a unção que ele tinha em sua vida, ou quando aquela unção foi bloqueada e ele não era mais capaz de usá-la, ele simplesmente, basicamente, ficou totalmente louco. Então, estranho quanto poderia, e ele estava constantemente tirando lanças em Davi. Davi, no entanto, manteve a unção, porque não importava quantas lanças Saul atirasse nele, ele nunca aprendeu a tirar lanças de volta. Vamos lá onde vocês estão. Eu disse que ele nunca aprendeu a atirar lanças de volta. Alguns de vocês precisam desistir de atirar lanças. Quando alguém atira uma lança em você e você sabe do que eu estou falando, quando te machuca, quando alguém fala de você, quando não te trata bem, você não precisa lhes dar o que lhe deram, você precisa tratá-los da maneira que Jesus lhes diz para tratá-los. Bem, isso é difícil? Não, isso é obediência. Não, isso não é difícil, isso é obediência. E é isso que quebra o vaso de alabastro, porque não é fácil para a nossa carne. Isto então quebra o vaso de alabastro, e então essa unção que está em você pode ser derramada. Quando eu aprendi a ser submissa ao meu marido e a parar de respondê-lo, muito embora eu ainda não quisesse fazer tudo aquilo que ele me dizia para fazer, nem achasse que ele estava sempre certo, eu aprendi a discordar agradavelmente e a ser respeitosa e a não ir matraquear com todas as minhas amigas sobre tudo o que acontecia, sabe? Tudo que eu não gostava em Dave. Você não vai acreditar, ele está jogando golfe de novo. Vamos lá, senhoras. Bem, sabe, eu só preciso desabafar. Bem, é melhor ter cuidado para não ter mais aberturas na cabeça do que em qualquer outro lugar. Não deixe que toda a sabedoria saia por suas aberturas juntamente com tudo mais. Então eu tive senso suficiente para saber que havia uma unção na minha vida, mas estava sendo contida até que eu me tornasse mais responsável. Não é que eu não estivesse vivenciando nada disso, mas eu não tinha a plenitude do poder de Deus em minha vida, que eu queria ter, porque havia coisas que Deus estava me pedindo para fazer que eu estava muito pouco disposta a fazê-las. Eu me lembro de um dia estar orando para que o meu ministério crescesse. Eu lhe digo como eu orava: oh Deus, eu repreendo esse diabo no nome de Jesus. Você me chamou para algo muito maior do que fazer esses pequenos estudos bíblicos em casa, e eu oro para que esse ministério cresça. Oh Deus, eu oro para que esse ministério possa crescer. E então eu ouvi tão docemente e gentilmente. Sabe, Deus nem sempre grita com você. Eu acho que Ele sabe como se Ele precisar, mas... sabe, Ele é tão gentil. E você às vezes tem esses pequenos sussurros em sua alma. É algo tipo assim: eu sei, eu sei, eu sei. E é tão gentil assim. O Senhor apenas disse: agora, Joyce, até que você faça o que eu lhe disse a respeito de seu marido, eu não posso fazer qualquer outra coisa em seu ministério. Oh! Agora vamos lá, deixe-me fazer uma pergunta. Vamos ser honestos. Você está esperando em Deus ou Deus está esperando em você? Bem, você sabe, estou apenas esperando em Deus pelo meu avanço, sabe? Bem, talvez verdadeiramente Deus esteja esperando em você. Bem, eu não sei o que Deus quer que eu faça. Eu não ouvi nada nos últimos 5 anos. Bem, você fez a última coisa que Ele lhe pediu para fazer? 5 anos atrás, quando você ouviu alguma coisa? Esse pessoal hoje parece não estar muito determinado, eu não sei. Veja lá no livro do profeta Ageu uma história sobre as pessoas às quais Deus tinha dito para reconstruir o templo, e então 18 anos se passaram e ainda estavam ocupados construindo suas próprias casas. É interessante porque diz o profeta Ageu que eles sentiam como se todas as coisas que eles tinham eram como colocar dinheiro em bolsas cheias de buracos.
Você nunca disse, eu não entendo, cara, toda vez que eu recebo uma pequena coisa, o diabo vem e rouba tudo de mim. Nada funciona para mim nesta vida, nada. Bem, às vezes só precisamos perguntar a Deus se estamos fazendo o que Ele nos pediu para fazer. Olá. Sabe, quando Deus pede uma coisa, não tente dar-lhe uma outra coisa. Deus disse a Saul, ele disse, você está me dando sacrifício e eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então vamos imaginar que eu e Dave estamos em um shopping, eu vejo uma pulseira, meu aniversário está chegando, eu digo, cara, eu realmente gosto dessa pulseira aqui, meio que insinuando, sabe, isso é algo que você poderia me dar se quisesse. Bem, então ele olha ao redor e de repente ele diz, eu gosto mais dessa, e eu percebo, bem, é um pouco mais barata também, não admira que você goste. Dave não faria isso, ele é muito generoso, mas essa é apenas uma história inventada, então... Bem, não, sim, esta é bonita, mas eu gosto mais dessa aqui. Bem, ele diz, eu gosto mais dessa, eu digo, bem, sim, mas sabe, eu gosto desta outra. E é meu aniversário, eu gosto desta. Então, vamos supor que depois de alguns meses ele chega em casa e... eu te trouxe um presente. É algo que você viu. Então eu vejo a caixa e... eu abro e a pulseira que ele gostou. Quantos sabem que isso não deixaria a mamãe feliz? Quantos de vocês não gostam? Eu não sei de você, mas eu gosto da minha carne bem passada. Eu gosto dela bem morta. Eu não a quero sangrando. Quero bem morta. E daí então eu peço a carne bem passada e muitos chefes quase não gostam de cozinhar bem a carne. Eles são desse jeito, então eles trazem para você da maneira que eles querem. Bem, isso me irrita. Não me dê o que você quer que eu tenha, dê-me o que eu te pedi. Amém? Então, quantos de vocês acham que Deus é desse jeito também? Não me dê aquilo que você quer dar a mim. Deus está dizendo agora, não me dê o que você quer dar a mim. Dê-me o que eu pedi para você me dar, e rápido e prontamente, sem discutir comigo. Amém? A unção, Lucas 4,14, vamos dar uma olhada. Então Jesus de Nazaré voltou cheio do poder do Espírito Santo para a Galileia, e então a sua fama se espalhou por toda aquela região. Uma coisa interessante aconteceu com Jesus antes dele começar o seu ministério público. Quantos de vocês querem ser usados por Deus? Certo. Espero que todos vocês. Bem, antes de Jesus começar o seu ministério público, diferentes coisas aconteceram. Primeiro, ele foi testado no deserto. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Ele passou 40 dias e noites sendo testado e tentado de todas as maneiras pelas quais se pode ser pelo inimigo. E no final desse tempo de testes, a Bíblia diz que quando todo o ciclo de tentação terminou, então o diabo saiu para esperar por um momento mais oportuno. Olá, isso significa que ele nunca vai desaparecer completamente, ele vai deixá-lo em paz por algum tempo e em seguida tentará encontrar uma porta aberta para voltar. A próxima coisa que aconteceu foi o que eu acabei de ler para você. Então Jesus saiu cheio de poder, cheio do Espírito Santo, e a fama dele se espalhou como um incêndio. Por quê? Porque agora ele tinha obedecido a Deus, ele passou esses anos aprendendo, ele cresceu na palavra de Deus, ele cresceu em sabedoria, ele cresceu em estatura, ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi testado pelo inimigo e saiu de tudo aquilo provado e puro como ouro. Ele ficou cheio do poder do Espírito Santo e saiu para fazer o que Deus o chamara para fazer. Amém? Não podemos estar cheios do Espírito Santo e do seu poder e fazer o que nós queremos fazer o tempo todo. Você se lembra, ontem eu disse quantas pessoas aqui têm uma área de desobediência conhecida em sua vida? Uma área em que você sabe que Deus está lidando com você, mas você ainda está resistindo e sendo teimoso. Vi que apenas 5 ou 6 mãos não subiram. Isso é triste. Eu não quero dizer isso como condenação, estou apenas dizendo isso para que possamos nos localizar e ver porque não estamos vendo o poder na igreja que nós precisamos ver. O poder está ligado à obediência. Veja, a unção é liberada
quando o vaso de alabastro ou jarro de barro são quebrados e nós nos livramos de nosso egoísmo e egocentrismo e a nossa atitude independente diante de Deus. Nossa, alguns de vocês estão pensando, cara, esse tipo de pregação deixa você nervoso porque agora você está pensando, oh, cara. Você não poderia falar hoje à noite sobre amor e misericórdia? A parte da unção teria sido boa, mas você tem que falar sobre o negócio de quebrar o vaso, você tem que falar sobre quebrar o vaso de alabastro, quebrar o vaso de barro. Eu não quero falar sobre isso. Você não poderia falar de outra coisa, será? Filipenses 2:5. Que esta mesma atitude, propósito e mente humildes estejam em vocês como estava em Cristo Jesus. Seja ele o seu exemplo de humildade. O que é um exemplo de humildade? Quando ele foi insultado e abusado, ele nunca insultou e abusou de volta. Ele nunca devolveu às pessoas o que elas deram a ele. Ele sempre permaneceu o mesmo. Eu acredito que Deus está chamando o corpo de Cristo para parar de deixar a maneira como as pessoas agem ditar o seu comportamento. Você me ouviu? Eu acredito que Deus está nos chamando para chegar ao ponto em que paramos de deixar as outras pessoas ditarem o nosso comportamento. Jesus nunca mudava, não importa o que os outros fizessem. E há poder nisso. Quando outras pessoas não podem controlar a sua atitude e o seu humor e o seu comportamento, você é uma das pessoas mais poderosas do planeta. Vamos lá. Não há nenhum poder em alguma pessoa bancar o espertinho com você e então de repente você descer do seu nível para revidar. Isso não é o que Deus quer de nós. Ele não nos deu o poder do Espírito Santo para que pudéssemos apenas reagir emocionalmente. Vamos continuar em Filipenses 2. Mas embora essencialmente um com Deus e na forma de Deus, possuindo a plenitude de atributos que fazem de Deus, Jesus é Deus. Ele não é simplesmente como outra pessoa. Ele é uma das 3 partes da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são todos Deus manifestados em 3 diferentes pessoas. Então, quando ele veio aqui, era o próprio Deus em Cristo vindo para redimir-nos. Então, aqui vem Deus, ele vem na forma de Deus, tendo todos os atributos que formam um Deus. E ele ainda assim escolheu humilhar-se a si mesmo sob a poderosa mão de Deus, e deixou aquelas pessoas o espancarem, crucificarem a ele, cuspirem nele e acusarem a ele falsamente. Oh, isso não parece muito divertido? Bem, vamos esperar um minuto e ver o que acontece. Mas ele se despojou de todos os privilégios e dignidade legítimos para assumir a aparência de um servo, um escravo, tornando-se como homem e nasceu como um ser humano. Você sabia que Jesus se tornar como um ser humano seria o mesmo que você e eu decidir ser uma formiga? O mesmo outro inseto menor do que ela? Isso não é nem um bom exemplo. E sendo encontrado em forma humana, ele desagradou e humilhou a si mesmo ainda mais. E foi o quê? Foi o quê? Mais uma vez, foi o quê? Oh, você quer dizer que ele não queria fazer isso? Eis o que ele queria. Ele queria obedecer a seu pai. Ele não queria sofrer e morrer. E então ele queria obedecer ao seu pai mais do que não queria sofrer e morrer. Amém? Quando você ama a Deus mais do que a coisa que você está preso a ela, você será capaz de desistir dela. Vamos lá, eu disse, quando você ama a Deus mais do que você ama a coisa a que você está preso, então você consegue afastar-se dela. Nós temos de chegar ao ponto em que faremos qualquer coisa, menos deixar de ter Deus em nossas vidas. Bem, como eu compartilhei hoje, eu acredito que a unção de Deus é muito importante em nossas vidas.
Eu acredito que todos nós devemos fazer tudo o que nós pudermos para cooperarmos com o trabalho de Deus em nossas vidas, sendo obedientes a Ele e seguindo o Espírito Santo o tempo todo. Assim nós teremos a medida completa da sua unção.